Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 e estamos de volta. Meu nome é Alciso Canete e sejam muito bem-vindos ao episódio 179 do Lado B do Rio. Estou no estúdio Juan Guzmán, que para quem não sabe foi o homem que prendeu Pinochet. Ele morreu em janeiro de Covid, então fica aí a homenagem. E estamos aqui com os meus amigos Caio Belandi, porque o resto ainda tá de férias e o lado B é um problema, né? Tá pior que a partição pública nos anos 50. Pois é, bom momento a todos. A galera tá de férias, né? Um racha aí no lado B. Vamos criar o lado F de férias, Daniel e Fagner, mas espero vamos criar um feed que não tem nenhum episódio, nunca. Espero que possa estar com a gente em breve, né? Primeiramente, nossa solidariedade, né, a Carolina Yara, do PSOL, integrante da bancada feminista da Câmara Municipal de São Paulo, que sofreu um atentado a tiros, né? Ela não se feriu, mas a sua casa foi alvo de pelo menos 2 tiros partindo de algum atirador que estava num carro, parou na porta dela. Pelo menos até onde eu vi, tinham sido 2 tiros que a polícia tinha visto, né? E também a Érica Hilton, vereadora da Câmara Municipal de São Paulo, também do PSOL, foi ameaçada essa semana aí no modus operandi bem peculiar. São negras, mulheres trans eleitas de esquerda, né? Embora faça ressalva que a Carolina Yara se apresenta como intersexo, ambas fazem parte de um tipo de algo que vem se tornando frequente no Brasil, fascista, né? A gente precisa entender que é isso que a gente vive no Brasil, não há outro nome, né? A gente vive no full fascismo, como o Alciso costuma chamar, com um governo, com governantes, com poderes que estimulam esse tipo de ataque. Então a gente precisa lembrar isso sempre e ficaremos de olho, nossa solidariedade à Carolina e à Érica. Falar também do desaparecimento dos meninos Alexandre da Silva, Lucas Mateus e Fernando Henrique lá em Belford Roxo, né? Está fazendo agora um mês do caso, um mês sem informações, qualquer pista, não tem nada. É uma tragédia na vida dessas famílias. A gente espera que os meninos possam ser encontrados, né, de preferência bem vivos, né, porque são meninos de 8 a 10 anos, enfim, tem uma vida inteira pela frente. E muito ruim, né, pra gente ficar, e para essas famílias, ficarem na mão de uma segurança pública que é sucateada, não há qualquer sistema de inteligência integrado, né, e em última análise, uma segurança pública e polícias que são racistas e elitistas, né. Então vamos torcer para que tudo fique bem entre eles, né. Também vou dar um recadinho. Estou abrindo aqui rapidamente um recadinho sobre o nosso sorteio no Padrim, né? E no Padrim e no PicPay, nos nossos apoiadores e apoiadoras, né? Serão 12 brindes, né? Referente aos meses de novembro e dezembro de 2020 e agora janeiro de 2021. Então serão 3 ecobags personalizadas do lado B, 3 canecas personalizadas do lado B, 3 vales compras de R$70 na livraria Leonardo da Vinci e 3 camisas da veste esquerda à escolha do vencedor, né? Os apoiadores que já foram sorteados não concorrerão, que a gente quer premiar mais gente, né? O sorteio vai ser realizado aí para os próximos dias, aí até o dia 2, dia 3 de fevereiro, a gente vai realizar no nosso Instagram ao vivo, né? Os vencedores serão anunciados aqui nas redes sociais e nos nossos podcasts, né? Lembrando aí que para acessar o Padrim é www.padrim.com.br/Lado B do Rio, e no PicPay procure lá por @Lado B do RJ. Lado B do Rio, desculpa, o PicPay Lado B, @Lado B do Rio, né? E colabore com a gente, que a gente está tentando aí ampliar o nosso conteúdo cada vez mais, e além disso você pode concorrer a uns brindes bem legais. É isso, toca o barco. Apenas 2 questões de ordem técnica muito importantes.
Aviso aos navegantes, o site da Central 3 não está legal desde a mudança de servidor deles. Então, se você tenta ouvir por lá nossos programas, você vai experimentar uma forte instabilidade. Recomendo a você que baixe um agregador de podcast, um Castbox, um Pocket Cast da vida. São bons agregadores, fáceis de mexer, bem intuitivos, e você vai ser feliz, não só com a do B, mas com qualquer outro podcast que você queira ouvir. Nós não exigimos fidelidade absoluta, esse relacionamento não precisa ser monogâmico. Vocês podem ouvir quem vocês quiserem também, mas no agregador fica até mais fácil, então fiquem de olho nisso. E tem alguns agregadores que, por causa dessa mudança de servidor, estão exigindo que você confirme a sua reinscrição no nosso feed. Então fica de olho nisso também, para você não perder nenhuma notificação do Lado B do Rio. Dito isso, já falamos o bastante. Vamos passar para a nossa entrevista com a professora Ethel Maciel. Ela é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, lá do Departamento de Enfermagem, é pesquisadora, é uma pessoa, enfim, que ela nos deu uma excelente entrevista. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olá, Ethel, boa noite. Bom, para a gente começar esse programa, começar esse Lado B do Rio 2021 bem, eu acho legal a gente começar com o básico. Para quem está aí brigando na rua com seu vizinho, seu parente, que não entende ou não quer entender, ou de fato tem dúvidas pela quantidade de variedade de informações ruins que são passadas a ela sobre a vacinação. Você pode explicar para a gente coisas assim fundamentais sobre a vacina? Quais são as técnicas usadas para fabricar as vacinas que são aprovadas no Brasil, a Sinovac e a AstraZeneca Oxford, e como elas são, como é esse processo de aprovação de uma vacina, e por que elas são seguras e podem ser tomadas numa boa, e esse papo de vacina feita rápida demais não existe. Então, olá, Alcísio, Caio, um prazer estar falando com vocês aqui do Lado B. Eu espero que a gente consiga, ao final dessa conversa, convencer as pessoas que estão nos ouvindo que as vacinas são seguras e eficazes. Então, vamos começar explicando as duas que estão aqui no Brasil aprovadas. Até o momento, né, Alcísio? A vacina a Coronavac, a vacina da empresa Sinovac, que fez esse acordo com o Instituto Butantan. Então, a gente vai ter a transferência de tecnologia. Isso é muito importante para o Brasil. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. E a gente tem a AstraZeneca Oxford, que fez esse acordo com a Fiocruz para transferência de tecnologia também. As duas são feitas usando tecnologias diferentes. Mas antes eu queria dizer que as vacinas, elas estão entre nós, Alcísio, há 224 anos. Então, nós conhecemos muito esse processo. Nós já temos muitas histórias de sucesso com as vacinas contra vírus, né, contra bactérias, que mudaram a história da nossa humanidade. Eu digo que a gente só chegou aqui, e se a gente sentar um pouquinho, conversar, né, com os nossos pais, nossos avós, e perguntar dos nossos antepassados, nós vamos entender que as pessoas tinham uma expectativa de vida muito curta, por conta de muitas doenças infecciosas que causavam mortes, e a gente ainda não tinha as vacinas. Hoje a gente ainda não consegue vacina para tudo, mas a gente vai, depois da Covid-19, acho que a Covid-19 deixa um legado importante para a pesquisa, e eu vou falar um pouquinho. Até agora, na humanidade, a gente conhecia duas formas de fazer vacinas. Ou a gente atenuava o vírus ou a bactéria, que é assim, deixar ele um pouco mais fraco. Então, ele não causa aquela doença. Vamos pegar aqui o vírus H1N1, da gripe, daquela vacina da gripe que a gente toma todo ano. Então, a gente toma é um vírus também, é um vírus inativado. Então, a gente deixa ele atenuado, mais fraco, ou inativado, como se ele tivesse morto. Então, ele não causa doença nenhuma na gente, mas o que ele faz? Ele ensina o nosso sistema imunológico
a como reconhecer aquele agente agressor, né? No caso, o vírus da gripe, na vacina da gripe, e o vírus da Covid-19, no caso dessas novas vacinas. Então, o que o nosso organismo faz? O que a vacina faz? Treina o nosso organismo. Eu tenho explicado, Alcísio e Caio, que é como se fosse um retrato falado, né? A vacina vai mostrar para o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, quem é o inimigo, como é que ele é e como é que o nosso sistema de defesa tem que atacar esse inimigo. Então é isso que a vacina faz. Ela não causa nenhuma doença, mas ela apresenta para o nosso organismo como é esse vírus e o que a gente precisa fazer. As pessoas que vão ficando muito graves, né, na Covid-19 e precisam de um hospital, e infelizmente tantas pessoas que morreram no nosso país e no mundo, né, até agora, é porque o nosso organismo não conhece esse vírus, é um vírus novo. Então, até que o nosso sistema de defesa produza defesas, nossos anticorpos, a nossa resposta imune contra esse vírus, o vírus já se multiplicou muito dentro do nosso organismo e ataca os nossos órgãos, em geral aí coração, pulmão. Então é assim que acontece, a vacina funciona desse jeito. Na Covid-19, a Coronavac, então, ela é de vírus inativado, é como se ele tivesse morto. Então ele não causa doença nenhuma, ele só treina o nosso organismo. Quando a gente encontrar com o vírus que a gente chama de selvagem, é que ele não tem manipulação nenhuma, né? Quando a gente entrar num ambiente que está infectado, ou a gente encontrar com alguém que está com a doença, né, está transmitindo, às vezes nem sabe, né, uma pessoa assintomática, nem sabe que tem a doença, o nosso organismo já foi treinado e já sabe. E aí, imediatamente, quando a gente é infectado pelo vírus, ele já sabe como responder. Então, é assim que funcionam as vacinas. A vacina da AstraZeneca, ela é feita com uma tecnologia nova, que a gente chama vetor viral. Ele usa um pedaço do vírus, pedaço do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, aquele pedaço que a gente chama daqueles espinhos, a gente chama de espículas, ou a proteína S ali, aquelas partes do vírus que parecem uns espinhos. E essa parte é a parte que ele usa para entrar nas nossas células. Então, a vacina da AstraZeneca usa essa parte para apresentar ao nosso organismo e treinar ele contra o SARS-CoV-2. Deu para entender, Alcísio? Não, deu para entender perfeitamente. E a técnica do mRNA, que é usada pelas vacinas da Moderna e da Pfizer, que faz muita gente tem medo. Então, elas não estão disponíveis no Brasil. E também eu acho que é válido dizer por que não se deve ter medo da técnica do mRNA, que pode aparecer aí para tratamento de câncer no futuro também, né? De câncer, vacina contra a AIDS, é uma tecnologia que a gente está depositando muitas esperanças. É uma tecnologia que vem sendo estudada já tem 20 anos por essa empresa, BioNTech, que é uma empresa alemã. E como você falou, Císio, eles estavam estudando esse imunizante, né, para treinar o nosso organismo, essa vacina imunizante de RNA, contra as células que provocam câncer no nosso organismo. Então, as células com câncer é como se fosse uma célula defeituosa e ela vai formando um tumor ali, né, em várias partes do nosso corpo. O que acontece? O nosso sistema imunológico não reconhece essa célula como uma agressora só depois de algum tempo, né? E aí esse tumor pode aumentar e demora essa resposta, nossa resposta imunológica. O que esse grupo estava estudando, né, nesse período todo? Se a gente conseguia treinar o nosso organismo para reconhecer mais rápido essas células defeituosas e atacar e combater no início o câncer. Então, e eu acredito que agora, como eles provaram, né, que essa vacina de RNA que usa essa base, que não tem problema nenhum, todos nós
é um ácido ribonucleico, é algo que nós temos, todos os seres vivos produzem para fazer a sua multiplicação, mas essa é só uma plataforma que usa um pedaço da proteína, essa mesma da AstraZeneca, essa proteína S, a proteína spike, que é esses espinhos do vírus, porque é uma parte muito característica do vírus. Então, é como se a gente identificasse o agressor por aquela parte ali. É o retrato falado, como se tivesse ali algo muito inusitado que só tem naquele vírus. Então, é mais fácil reconhecer. É uma técnica muito... vamos colocar assim, que vai nos trazer... Eu acho que ela veio para ficar. As novas vacinas que a gente até hoje não conseguiu ou inativar ou atenuar, deixar, né, a bactéria ou o vírus fraco, a gente vai conseguir agora com essa nova tecnologia, que não precisa disso, a gente só usa uma parte do vírus ou da bactéria para apresentar o nosso organismo. Então, acho que isso vai ser um avanço importantíssimo. E quem sabe a gente consiga, inclusive, ter uma vacina contra o câncer. Imagina, a gente nunca pensou em vacinas para doenças que não são infecciosas. Então, é algo assim, vamos dizer assim, é uma possibilidade que a ciência abriu para nós e que eu acredito que a gente vai poder colher muitas coisas boas. A própria vacina contra o HIV, até hoje, nós nunca conseguimos nem inativar e nem atenuar o vírus do HIV, porque ele é um vírus que faz muitas mutações. Ele é um vírus que nós não conseguimos fazer isso. E agora, essa tecnologia dessa vacina vai possibilitar com que a gente possa estudar essas vacinas que a gente não tinha conseguido ainda, né? Como o vírus do HIV, né? Que provoca essa doença que já matou tantas pessoas no mundo e que a gente ainda tem tantas pessoas que vivem, né, com HIV ainda hoje. Se a gente conseguir uma vacina, será maravilhosa. E a Moderna já anunciou que vai estudar a vacina contra malária, contra o HIV. Então, a gente tem perspectivas muito boas sobre as pesquisas de vacinas que esses estudos da Covid-19 propiciaram. Então, acho que sobre as tecnologias e sobre as vacinas, é isso, Alcísio. Eu acho que foi... Boa noite, primeiro, Etel. Acho que foi esclarecedor, tá? Que bom. Acho que se tinha ouvintes nossos com dúvidas, acho que boa parte delas deu para dirimir aí com a sua fala. Eu tenho várias perguntas para você, né? Acho que a gente está no momento em que ouvir pesquisadores da área é fundamental, né? Mas eu vou começar com meio que de trás para frente, né? Ainda na questão da vacinação, você acabou ganhando certa notoriedade aí depois da sua eleição na Universidade Federal, que você não assumiu, né? Porque vive num governo autoritário, é sempre bom a gente lembrar disso. Você acabou ganhando certa notoriedade aí quando você reclamou nas redes sociais que seu nome estava entre os elaboradores e os consultores do Plano Nacional de Vacinação, mas vocês, ou alguns de vocês pelo menos, não viu o documento pronto. Isso. Né? Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, como foi essa consulta do plano de vacinação do governo com os pesquisadores e médicos da área, como é que foi, como é que se deu esse diálogo com as associações e tudo. Explicasse também o que é esse plano, como esse plano funciona, quais os defeitos que ele tem, por que a gente demorou a ter esse plano. Queria que você fizesse um apanhado sobre o Plano Nacional de Vacinação e sua participação nele. Então, Caio, a nossa lei que cria o SUS, que é a Lei 8080, ela prevê que todos os planos de controle do governo, de doenças, agravos, né, tenha o controle social.
Esse controle social, ele é exercido, né, ao longo do tempo, desde a criação, né, do SUS aí, em 90, né, ele tem sido, no Ministério da Saúde, exercido pelas sociedades científicas, associações científicas, e também, né, os conselhos de secretários, né, conselhos de classe. Então, em geral, esse grupo, todos os planos, né? Então, a minha área de pesquisa, originalmente, é tuberculose. Eu sou atualmente a presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Então, assim, os planos nacionais de controle da tuberculose, nós sempre participamos. Então, sempre tem a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, várias entidades indicam representantes. Então, isso sempre aconteceu no Brasil. Então, só para as pessoas entenderem, né, que isso é algo que é a base, né, da nossa Constituição, que é a participação da sociedade, né, o controle social. No Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, isso, então, era algo que tinha que ser feito, né, além de ser desejável. Então, eu fui indicada pela Abrasco, pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é a associação onde ficam os sanitaristas, os epidemiologistas no Brasil, são associados da Abrasco. Então, a Abrasco me indicou, e nesse grupo de consultores, né, várias sociedades também indicaram representantes. Eu participei do grupo que tinha a missão, né, de pensar sobre os grupos prioritários, analisar a situação epidemiológica, né, dos dados de quem mais adoeceu, quem mais morreu, né, no Brasil, no mundo, olhar esses dados epidemiológicos, né, fazer análise deles e discutir os grupos prioritários para vacinação. Então, esse grupo que eu fazia parte. Então, a gente começou bastante tarde, já ali em outubro, a fazer parte desse grupo, tudo funcionando, né, virtualmente, as reuniões eram virtuais, e a gente estava participando com um grupo técnico do Programa Nacional de Imunização. Então, grupos técnicos, né, a gente estava discutindo ali. O que começou a chamar atenção? Né? Começou a chamar atenção quando a equipe técnica só apresentava a possibilidade de vacina com a AstraZeneca Oxford. Então, a única coisa que continha no plano eram as doses do acordo que o governo federal tinha feito. Então, a gente começou a questionar isso, né? Falar assim, olha, um plano nacional, né, de vacinação contra a Covid-19 não é... A gente precisa que o plano reflita o que o país precisa fazer e não o acordo que o governo tem, né? Então, a gente começou a ter um conflito, né, no grupo, e aí, nesse momento, ainda um conflito, vamos dizer, de forma mais... conversas, né, nas reuniões, falando que a gente discordava do princípio do plano, né? A gente não podia fazer um plano apenas com as doses que o Brasil tinha acordo. A gente tinha que fazer um plano com todas as populações vulneráveis que precisavam de vacinação e o governo tinha que ir atrás das doses. Era o contrário, né? A gente não podia prestar, né, o nosso conhecimento, né, o nosso aval para um plano apenas com as doses que o governo tinha. E aí a gente decidiu fazer uma nota pública, porque nas últimas reuniões, quando o governo, inclusive, retirou, não acatou os grupos que a gente estava falando e ainda retirou a população privada de liberdade. Aí a gente achou muito estranho. Aí foi assim, a gota d'água, né? Aí nós falamos o seguinte, não, olha só, nós temos que fazer uma nota pública, e aí nós conversamos entre nós, né, que fazemos parte do grupo, a gente tem que fazer uma nota pública à imprensa, porque
pode parecer, a gente nem sabia ainda que o governo ia mandar nada, né? Pode parecer, né, para quem está de fora, que nós estamos concordando com isso, né? Que a gente está dando o aval para retirar a população privada de liberdade, sem tipo assim, numa evidência científica, até porque essa é uma população muito vulnerável. E aí nós, então, fizemos uma nota pública à imprensa dizendo que nós acreditávamos que o plano deveria constar todas as populações vulneráveis. E aí nós listamos todas as populações, que não era, por exemplo, para colocar só os trabalhadores, os professores. Tinham que colocar todos os trabalhadores da educação. A pessoa que prepara a merenda, a pessoa que faz a vigilância, a pessoa que faz a limpeza da escola. Todo mundo tem que estar incluído, não pode ser só os professores. Então, escrevemos tudo isso nessa nota pública, que foi divulgada, se não me engano, foi dia 9 de dezembro, alguma coisa assim. Mas parece que a gente estava adivinhando, porque no dia 11 nós fomos surpreendidos com o material que tinha sido enviado ao STF e o secretário executivo da Abrasco me perguntando assim, Etel, o que é isso? Aí eu abro assim, tipo, o que é isso? Aí quando eu olhei, era o plano com tudo aquilo que a gente já tinha criticado, que publicamente, inclusive, a gente disse que estava errado, e eles colocaram os nossos nomes lá, como se nós tivéssemos elaborado. Abaixo da palavra assim, elaboração, tinha todos os nossos nomes, como se a gente tivesse dado aval para aquilo ali, né? E, inclusive, a gente nunca tinha visto aquele documento. Aí foi... Eu fiquei tão chocada, assim, isso nunca tinha acontecido comigo. Eu achei assim... não que eu duvidasse da capacidade de desrespeito do governo, né? Mas para mim foi uma coisa assim inacreditável, foi muito desrespeitoso, né? Você ter seu nome ali em algo que você nunca viu, como se você tivesse elaborado. Então, assim, foi um choque. Aí eu usei, né, o meu Twitter para dizer isso. Eu falei assim, olha, não tenho nada a ver com isso, né? Até porque, alguns minutos depois, ou talvez uma hora depois que eu tenha visto, todos os jornais já estavam noticiando esse plano. E eu vi alguns colegas que estavam na televisão até dizendo assim, olha, o plano, não, tem muitas pessoas ali de peso, né? Tipo assim, com dedos, vamos dizer, de criticar o plano, né? Eu acho que a intenção era exatamente essa. E aí eu usei as minhas redes para dizer o seguinte, olha só, não tem nada a ver com isso aí, inclusive discordo de várias coisas, né? Então, tipo assim, todo mundo está livre para fazer as críticas que quiser. Nós nem nunca vimos isso daí. Então, foi uma situação nunca tinha vivido. Já participei de vários planos nacionais de controle, né, de doença, nunca tinha visto isso. Aí, aquilo, né, reverberou, a gente fez até uma reunião na Abrasco, porque a Abrasco tinha indicado, além de mim, né, vários outros colegas. E aí a gente descobre que nomes de colegas que estavam, inclusive no documento, nunca tinham sido chamados para uma reunião, entendeu? Não foi o meu caso, eu participei de várias reuniões e coloquei todas as coisas que eu discordava, né? Então, assim, não era o caso, né? E outros colegas sequer tinham sido chamados. Então, essa é a história, Caio. Foi desta forma que aconteceu. Doideira. Etel, uma coisa que a gente está vendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, inclusive no mundo desenvolvido, por exemplo, no próprio Estados Unidos, que comprou doses de vacina suficientes para vacinar 6 vezes a sua própria população, algo nessa ordem de grandeza, estão sem doses de vacina disponíveis. No mundo inteiro, a gente percebe que existe um movimento
liderado pela Índia, que historicamente é um país líder nesse quesito, da revogação das patentes das vacinas para que seja possível a produção numa escala ainda maior e que todo mundo seja vacinado, que a gente não viva essa desigualdade global de vacinações, onde os países mais pobres, não é que eles não conseguem porque eles não têm dinheiro, eles não conseguem simplesmente porque a produção nem chega neles, né? A produção de vacinas das grandes empresas. Então, você que é da área e tudo mais, como você vê essa ideia da propriedade intelectual dentro da medicina em geral, e se, na sua opinião, seria um caso para suspender as patentes, pelo menos da vacina da Covid? Então, eu, inclusive, Caio, assinei, tem uma petição internacional para que isso, tem vários pesquisadores, artistas, autoridades, aberto, está aberto na internet, para que a vacina seja um bem comum. Esse movimento, liderado pela Índia e pela África do Sul, aconteceu na Organização Mundial do Comércio, para que as patentes fossem quebradas. Inclusive, o Brasil votou contrário, o Brasil votou alinhado aos Estados Unidos e a outros fabricantes que, obviamente, não têm interesse de quebra de patente. O Brasil votou contra os nossos interesses, porque nós não somos produtores e nós, nesse momento, teríamos muito mais facilidade de produção se isso tivesse acontecido. Então, houve esse problema, o Brasil se posicionou, votou contrária ao pedido da Índia e da África do Sul. Se isso tivesse acontecido, nós não estaríamos com problema de produção, porque a Índia, a África do Sul, a própria China, aqui no Brasil, a gente tem instituições que poderiam produzir, né? Então, a Rússia, praticamente os países dos BRICS seriam países que se beneficiariam com essa quebra de patente, porque poderia produzir, inclusive, para os países desenvolvidos. Mas isso não aconteceu. Houve um acordo, então, de que o preço, e aí a gente acompanhou, né, que o preço ele seria muito baixo e teria preços diferenciados para países ricos, países medianos e pobres, para a compra dessas vacinas, e que a gente poderia, então, ter vacinas para todos, né? A gente acompanhou que a OMS fez aquela iniciativa COVAX, que era uma iniciativa para que a OMS tivesse a liderança nesse processo, entendendo isso. A gente precisa entender isso, porque eu tenho dito isso muitas vezes, Caio. As vacinas, elas são é uma estratégia diferente, é uma estratégia de saúde pública. A vacina não é um tratamento. Quando você está com uma doença, você vai tomar um remédio para tratar aquela sua doença. A vacina é uma estratégia de prevenção. Como eu falei aqui, ela vai ensinar o nosso organismo a como reagir. E para isso, a gente precisa de muitas pessoas vacinadas. Algumas doenças, a gente precisa de mais de 90% da população vacinada. Dependendo se esse vírus ou essa bactéria, ele se espalha muito rápido. Então, a conta leva... tem vários parâmetros, tem vários detalhes que são colocados nessa conta, mas a capacidade do vírus ou da bactéria causar doença, ser transmitido, é um parâmetro nessa conta. Então, na conta de quantas pessoas a gente precisa vacinar, para atingir aquilo que a gente chama de imunidade coletiva, imunidade de rebanho, né? O que é isso? É aquele conceito que quando muitas pessoas do rebanho, né, ou da coletividade, da comunidade, estão vacinadas, elas conseguem proteger, inclusive, aquelas que não estão vacinadas, ou porque não podem se vacinar, ou porque não têm idade adequada, por conta de algum parâmetro, né, que ela não possa ser vacinada. É assim que funcionam as vacinas. Então, é uma estratégia que a gente tem que pensar globalmente. E num vírus novo, que a gente não tem
ainda nenhum medicamento, né? Que a gente vai falar disso. A gente não tem nenhum medicamento ainda comprovado contra a Covid-19. Um vírus novo que tem o potencial de fazer mutações, que são aquelas mudanças que vão dando novas variantes, né? Que vão dando... São modificações que o vírus vai fazendo. E ele tem uma capacidade de se transformar em mais transmissível ou causar mais doenças graves. A gente precisa pensar globalmente, que é isso que a OMS propôs desde o início. Mas com aquele, infelizmente, com o acirramento, a saída dos Estados Unidos, né, da OMS, o crescimento da OMS e das ações, né, multilaterais, a OMS não conseguiu levar à frente essa ideia de fazer as negociações. Cada país começou a fazer a sua negociação paralela, a OMS ficou enfraquecida, o Brasil foi um dos países que não assinaram o acordo dessa iniciativa, COVAX. Ele assinou muito tardiamente, lá em agosto, depois quando ele viu que ele só tinha um acordo com a AstraZeneca, ele assinou esse acordo com a OMS, só que ele reservou 10% só de doses para a população, fez um acordo muito ruim, e os outros países ricos saíram, como você bem falou, Caio, negociando com as fabricantes diretamente e garantindo mais doses do que população, deixando os países pobres sem nenhuma negociação. Então, são situações bem complicadas que nós estamos vivendo, e essas mutações, qual é o problema disso? Aí a gente pode falar assim, não, eles são mais ricos, eles têm dinheiro, eles vão comprar, não tem problema. Tem problema porque não adianta a gente vacinar só os países ricos, como não adianta a gente vacinar, a relação é a mesma quando a gente olha para dentro do Brasil, mas eu vou fazer a relação para fora até a gente chegar aqui. Então, se alguém, vamos colocar aqui quem hoje está quase sem vacina, os países, tirando a África do Sul, né, os outros países da África. Se os países da África, né, tirando a África do Sul, ficarem sem doses e o vírus continuar circulando de forma muito acelerada lá, o vírus pode fazer uma mutação que coloque tudo o que a gente fez a perder, porque esse vírus ele pode mudar a estrutura dele e as vacinas não servirem mais. Então, por isso que as vacinas elas precisam ser entendidas como uma estratégia coletiva. E por isso que no Brasil não adianta um grupo só ser vacinado, não adianta as empresas privadas comprarem para os seus... Não adianta você salvar um grupo, porque isso não dá certo. Se o vírus continua muito acelerado, ele pode fazer uma mudança que aquela vacina não sirva mais. Tá certo? Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Em relação a uma pandemia, há uma interdependência entre nós. Um depende do outro. O que acontece lá na África pode atingir a gente aqui. Como o que aconteceu lá na China atingiu o mundo todo. Então, assim, é isso que a gente tem que entender. Tá certo? Então, por que essa estratégia ela precisa ser pensada de forma global? E aqui agora vamos pensar aqui no Brasil, olhar aqui para dentro. A gente precisa vacinar primeiro, por isso que precisa ter uma ordem. A gente precisa seguir isso, porque isso tem uma lógica. Qual que é a lógica? Aonde o vírus está mais... Aonde que ele está causando mais doenças e mais mortes? É nesse grupo que eu tenho que atacar, porque esse grupo, o vírus está muito acelerado. Então, aonde é o ambiente, vamos dizer assim, aonde tem mais transmissão, onde é possível ter mais transmissão,
são os serviços de saúde, porque as pessoas doentes vão a esses locais, ou as pessoas doentes estão internadas nesses locais, ou elas vão na unidade de saúde procurar uma assistência. Então, esse local, se a gente comparar um supermercado, uma loja, um parque, o hospital é o lugar onde há maior risco do vírus estar circulando. Por isso, esses profissionais, eles precisam ser vacinados, porque para a gente impedir que o vírus seja muito transmitido ali entre eles e que a gente dê chance do vírus fazer mutação. Cada vez que o vírus é transmitido de uma pessoa para outra, a gente está dando chance dele se multiplicar e dele fazer uma mutação que pode colocar a gente em mais risco, tá certo? Então, quais são as outras pessoas que o vírus está causando muita doença grave? Nos idosos. Então, essas pessoas acima de 60 anos, elas precisam ser protegidas, porque elas se infectam mais e quando elas se infectam, elas têm maior chance de morrer. Então, a gente tem que proteger essas pessoas. Então, a vacina, a estratégia, ela é pensada olhando todos esses dados. E por isso a gente vai elegendo os grupos prioritários, porque tem essa razão, né, para a gente impedir a transmissão e para a gente impedir a morte. Então, essa é a ideia. Etel, eu queria que você falasse. Deu para entender, gente? Esse ficou bom? Sim, perfeito, Claro. perfeito. Eu queria que você falasse sobre a questão das vacinas privadas aqui no Brasil, né? A gente está aí num dilema, inclusive moral, para mim. Acho que vai falar melhor sobre. Por que a gente não para os nossos ouvintes entenderem, né? Quais são os perigos, né? Por que não se deve ter o fornecimento de vacina privada, principalmente num momento como esse, em que o plano de vacinação nacional é muito incompleto, ainda muito incipiente. Queria que você falasse sobre, né, sobre essa questão específica aqui. Tá. Então, assim, no Brasil hoje, Caio, as clínicas privadas comercializam vacinas. Então, nós não falamos contra isso. Qual é a diferença nesse momento? Nós estamos em uma pandemia. Não é uma situação normal, não é uma situação comum. Nós estamos na maior crise sanitária desde 1918. Nós estamos na maior crise. Então, é esse momento que tem que ser avaliado. Nós estamos em uma pandemia, onde há escassez de vacinas. Se as vacinas estivessem, né, assim, sobrando, também não haveria problema. O problema é a escassez. As vacinas não estão sobrando. Nós estamos acompanhando, inclusive, os países né, que compraram as vacinas e não estão recebendo das fabricantes, que não conseguiram entregar. É preciso que a gente diga para quem está nos ouvindo que o Brasil é o único país que está colocando essa discussão. E nenhum outro país vivendo uma crise sanitária do tamanho que nós estamos vivendo no mundo está discutindo desviar doses da saúde pública para a saúde privada, mesmo países ultraliberais. Nós não estamos vendo essa discussão em nenhum lugar, apenas aqui. Então, é vergonhosa essa discussão. Por quê? Exatamente pelo que eu falei, Caio. Existe uma prioridade, existe uma ordem. Nós não podemos fornecer ou permitir que as pessoas tenham acesso à vacina, a esse bem escasso nesse momento, porque elas têm como pagar. Isso não é ético. Isso fere todos os nossos princípios éticos, inclusive a nossa Constituição, que garante a saúde como um direito. Então, todos nós temos que ter direitos iguais a esse bem escasso. Então, se a empresa consegue comprar,
ela compre e doe todos para o SUS. Isso sim é ajudar numa crise sanitária. Então, não pode ser, né? Eu vou doar 50% e com outros 50% eu vou vacinar os meus funcionários, eu vou vacinar. Nem se o sistema privado colocasse a mesma ordem de prioridade. Isso não é justo. Nós temos que ter todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde para vacinar conforme a prioridade estabelecida. Falando em vergonha, Théo, tem muita gente querendo passar vergonha no Brasil, né? Umas dessas pessoas são os membros do Conselho Federal de Medicina, que até não só se recusam a renegar a alegação de tratamento precoce, que é pageada aí pelo ministro Pazuello, em obediência fiel ao seu chefe Jair Bolsonaro, general da ativa, o general Pazuello, como eles foram ao Estadão escrever que apoiam um tratamento anticientífico que a ciência já provou que não tem nenhum tipo de eficácia. O primeiro proponente do primeiro estudo, o francês que administra lá um laboratório, o Raoult, ele está sendo acusado na França de cometer crimes, ele vai ter que responder na justiça pelo falseamento do estudo que ele fez. E aqui no Brasil a gente segue nesse debate, seguimos sendo o único país do mundo que tem esse debate, nem países que produzem quantidades cavalares de cloroquina, como a própria Índia, por causa, enfim, da endemia de malária que eles têm lá e das suas questões comerciais, é um grande exportador de fármacos. Nem lá tem esse debate, aqui continua esse debate com o apoio da comunidade médica. Qual é o tamanho do impacto disso? Assim, dá para chamar o CFM de sócio desse genocídio? Olha, eu não diria o CFM, mas eu diria essa gestão, né? Porque a gente tem que separar isso que está acontecendo. Nós temos aí outras gestões que passaram do CFM, que inclusive se manifestaram, né, em relação a essa nota. Eu acho, a gente fica buscando até uma qualificação, algo muito ruim, né, um desserviço à sociedade, termos pessoas que usam de autoridade, né, para falar de algo que não está cientificamente comprovado, né? Que nenhum país sério, todos os países já disseram que não há, né? Ninguém está colocando isso no seu protocolo, né? Não existe tratamento contra a Covid-19 até esse momento. Se existisse, eu tenho sempre dito isso, se existisse, só a gente pensar um pouco, né? Se existisse, será que os Estados Unidos não estaria tratando toda a sua população? Será que a Alemanha, né, toda a Europa, o Reino Unido, que tem tido tantas mortes, enfrentado uma segunda onda duríssima, né, com muitas perdas de vidas, será que eles não fariam isso? A gente tem que pensar assim, nesses países que concentram grandes centros de pesquisa, muitos prêmios Nobel de ciências, né, na área de ciências. Será que eles não estariam fazendo isso? Então é só a gente pensar que não é possível que só o Brasil tenha uma solução milagrosa. Isso não é possível, não é assim que a ciência caminha. Então é só para vocês entenderem que não há, até o momento, um tratamento contra a Covid-19. E quando tiver, o mundo todo vai saber, vai anunciar e ficaremos muito felizes, ficaremos felicíssimos quando a gente tiver algum medicamento contra a Covid-19. Mas esse momento não chegou ainda. O que nós temos são as vacinas. E é com elas que nós podemos, nesse momento, combater essa grave, grave crise. Então, eu acho lamentável, eu acho vergonhoso
eu acho que as pessoas precisam responder, né, na justiça, inclusive, com o que está acontecendo. Então, acho que assim, a gente vive um momento muito triste e as instituições que deveriam proteger a sociedade, né, se prestando a um papel político, ideológico, que é muito lamentável. Perfeito. São vários, né? São várias as associações aí loteadas de bolsonaristas, né? Falar a palavra correta. Então temos que ficar de olho mesmo, tensioná-los e criticá-los e lembrar o nome de cada um, porque são colaboradores que está acontecendo. Tem uma pergunta. Diga, pode ir. Eu esqueci de falar sobre isso, porque nessa nota tem algo que é muito peculiar, porque a nota diz que os cientistas, né, não estão habilitados a falar sobre questões médicas. É tão ridículo que eu não sei onde essas pessoas vivem, em que mundo é esse, né? Porque elas sequer sabem o que é ciência. Então, assim, é muito triste isso que está acontecendo. Eu só queria falar isso porque esse trecho da nota ele chama muita atenção pelo... porque é descabido, né? Assim, não tem nenhuma lógica. Isso me lembra aquela fake news, né? que circulou logo no começo da pandemia sobre o Tedros, né? Da OMS, que se apresentava como doutor e não era médico, né? Isso, e aí exatamente. O cara diz que é doutor, tá lá, coisa dele, doutor Tedros, mas não é médico. Enfim. É isso aí. Tem doutorado, especialidade. É isso aí. Saúde pública, se não me engano. Mas enfim, isso, né? E aí você vê o presidente, não sei se é diretor, como é conselheiro geral, enfim, do CFM falando sobre isso, a mesma coisa que circula nos grupos de WhatsApp que a tiazona e o tiozão vão ler. Né? É muito doido ver como é que funciona essa dinâmica, né? Colaboracionistas mesmo, né? Essa é a palavra. Eu queria, na verdade, não é nem uma pergunta, né? Te pedir um balanço, assim, né? A gente está aí praticamente um ano de pandemia e acho que ficaremos mais alguns meses, pelo menos. E acho que ficou muito claro como o serviço público se portou, no geral, principalmente né, nos cargos mais altos, se portou no meio desse caos que foi um governo negacionista. Né? Se por um lado, sim, né, a gente viu instituições completamente alinhadas com o neofascismo que a gente vive, por outro, a gente viu, por exemplo, personagens até instituições mesmo como um todo tentarem ao máximo dar valor às pesquisas, à ciência, à medicina, né? Então a gente viu, por exemplo, né, o funcionamento de algumas partes do SUS, que, inclusive, eu queria falar sobre isso também, né? A gente fala muito, defende o SUS, e a gente acha que precisa até mudar esse slogan, né? Eu acho que tem que ser amplie o SUS, melhore o SUS, não acabem com o SUS, porque realmente o SUS fica, muitas vezes, até muito difícil defender o SUS, né? Mas a gente sabe como é, né? Como funciona, embora seja um sistema universal e gratuito, e ele chega em lugares que, enfim, a iniciativa privada não chegaria, ao mesmo tempo a gente correndo porta de hospital. Né? Então a gente precisa defender o SUS, né? Mas aí não só o SUS como um todo, mas assim, o fomento da ciência, da pesquisa, com o Butantan, com a Fiocruz, né? A própria Anvisa, que eu acho que conseguiu equilibrar ali no momento que parecia que estava bastante dominada. Como é que você avalia essa questão? Né? Porque acho que ficou muito claro a importância, por exemplo, da estabilidade, né? Quando você você é um servidor público estável, você consegue bater de frente com certas determinações que vêm de cima. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você assistiu isso, enquanto, inclusive, é uma servidora pública. Sim.
Então, Caio, olha só, a gente viu, eu acho que esse governo mostrou para nós algumas fragilidades da nossa democracia. É uma democracia recente, né? A gente viu como o presidente tem um poder muito concentrado de ter uma ação direta em instituições do Estado brasileiro. Que essas instituições elas não respondem a esse governo, as universidades, a Fiocruz, né? Elas não respondem a esse governo, nós respondemos ao Estado brasileiro. Esse governo passa, as instituições ficam. Então, nós precisamos agora, eu acho que a gente precisa agora cada vez mais defender mecanismos diferenciados. Por exemplo, vou pegar o exemplo aqui, o meu exemplo, o exemplo da universidade. Assim, nós antes nunca tínhamos pensado que era um problema fazer a lista tríplice, porque o primeiro da lista sempre foi escolhido. Então, essa lista tríplice nas universidades brasileiras, ela sempre foi pro forma. Na verdade, você tinha alguém que ganhava as eleições e que os outros dois da lista, em geral, eram pessoas ligadas ao primeiro colocado e que estavam ali para constar o nome. Era isso. Sempre foi isso. E aí chega o presidente que está aí, e eu evito falar o nome, tá? Eu tenho uma resistência. A Valdemar, né? Do Harry Potter, né? Aquele resistência ao nome. Exato. Então, assim, chega o presidente e muda a lógica, nomeando pessoas fora da lista tríplice, nomeando segundo, terceiro lugar, né? E aí, fora da lista tríplice, ele já foi impedido, mas ele interviu em 20 universidades até agora. Então, imagina, nós temos 63, ele interviu em 20 universidades. É muita coisa. Ele mudou a democracia nessas 20 universidades. Ele mudou a correlação de forças dentro da associação de dirigentes das instituições. Ele colocou pessoas que estavam alinhadas ideologicamente, partidariamente com ele, que eram filiadas ao PSL ou que eram ligadas do ponto de vista ideológico, né? Nós tivemos reitora, por exemplo, que foi nomeada, que no primeiro dia coloca no gabinete da reitoria, que vamos dizer assim, seria o lugar máximo de defesa da democracia, a pessoa pendura um retrato do Ustra e do Costa e Silva, entendeu? Então, assim, é nesse ambiente que nós estamos sendo atacados. É um ataque à democracia das universidades. E as universidades, nós sabemos, por isso que desde o início desse governo, as universidades foram alvo dos ataques. Na ditadura e durante o período posterior, foram os locais de grande resistência de defesa da democracia, né? Não à toa que muitos estudantes e profissionais ali das universidades foram torturados e mortos, né? Então, assim, algo bastante triste. Então, nós estamos vendo esse aparelhamento das instituições do Estado brasileiro por esse governo, como nós nunca tínhamos visto antes, porque nenhum outro presidente na era, né, de redemocratização do Brasil tinha não respeitado, né, as instituições. Também, né, a gente viu aí na própria escolha do procurador-geral, né, fora da lista tríplice. Então, isso começou a ser um padrão desse governo, atacando frontalmente a nossa democracia. Então, e quando nós estamos, eu acho que a força das instituições, apesar de tudo, apesar dos ataques, as instituições públicas no país foram fundamentais para que a gente pudesse combater
essa pandemia. Em todos os estados, as universidades, os institutos de pesquisa, eles foram as instituições que apoiaram os governos nas tomadas de decisão. Então, assim, fizeram as pesquisas, estão até hoje fazendo as pesquisas, com muito pouco financiamento, com corte de bolsas, então, enfrentando tudo isso. Muitos estudantes voluntários, a gente tem que colocar, dizer isso nesse momento, mas foram as instituições que conseguiram responder a esse momento da pandemia. Inclusive agora, né, culminando com as 2 instituições que estão produzindo as vacinas. Então, ainda naquele tema lá do pessoal do CFM e tudo mais, eu queria retomar uma pergunta que a gente até conversou em off antes de começar a gravar. Uma coisa que não está necessariamente relacionada à pandemia, mas que é importante ser debatida e que talvez no futuro vamos dedicar um lado bem inteiro para isso. Sobre essa hierarquia do médico dentro da organização do atendimento hospitalar e da organização da saúde em geral. Por que essa visão do médico quase como o pai de família, de uma família conservadora dentro de um hospital, acaba sendo bem prejudicial para o funcionamento do sistema? Então, essa é uma visão do século passado, né? Bem aí no século XX, que a gente diz assim que era um cuidado médico centrado. Então, a gente estuda isso, isso é uma teoria, isso é, assim, na saúde coletiva, isso é tema de muitas teses. E nós mudamos esse modelo, né? Hoje, não há, eu acho que esse movimento no Brasil, né, de retomada, inclusive, de tudo isso, né, desse conservadorismo, tem a ver, inclusive, com essas mudanças que foram colocadas, né? Quando a gente fala na saúde da família, por exemplo, nosso modelo de atendimento de saúde da família, só para dar um exemplo, as consultas, elas são intercaladas, vamos colocar assim. A consulta de puerpério, ali da fase da criança, né, dos 2 primeiros anos. Um mês ele consulta com o médico, um mês ele consulta com o enfermeiro, médica e enfermeira, né? Então, assim, há uma divisão do cuidado e tudo é discutido. Cada um tem a sua função e não há hierarquia, tá? O cuidado é transversal. Então, a gente entrou no embate logo no início, ainda no governo Dilma, com a história do Mais Médico e a história do ato médico, né? Quem pode fazer isso? Porque as nossas, por exemplo, o exercício do enfermeiro, exercício profissional, né, do enfermeiro, você pode fazer prescrição de medicamentos que tenham protocolos definidos. Então, se você tem protocolo definido, por exemplo, para tuberculose, protocolo definido para hanseníase, então a gente tem várias ações que você pode fazer. Começou a ter um conflito muito grande e a prescrição de medicamentos é uma área de bastante conflito, e ela foi definida ali, eles conseguiram pautar no Congresso, né, a lei do ato médico. São muitas questões, nada está separado, né, Caio e Alcísio, tem várias coisas que se interligam. A gente viu, por exemplo, a questão do Mais Médicos e esse ódio sendo fomentado, né, pela classe, porque esses médicos, a maioria cubanos, que vieram para locais onde não se conseguia nenhuma inserção, né, dos médicos. A gente tem estudos no Brasil, há uma concentração muito grande, né, nos grandes centros, interior
e em locais, inclusive, mais longínquos, é mais difícil, né, você ter esse profissional. Então, houve todo esse programa, que não era um programa permanente, era um programa que tinha uma ideia de transição, né? A gente ia ter esses profissionais, depois você tem uma... O programa tinha sido bem pensado, e ele não era algo que ia ficar desse jeito, tipo assim, estão tirando o nosso emprego, né? Agora a gente vê que vários locais ninguém quer ir, né? Não tem mais, os médicos cubanos saíram e ninguém substituiu. Então, assim, foram várias questões que fizeram a gente chegar nesse momento, né, que eu vejo a corporação, e não é toda a corporação, mas uma parte da corporação defendendo esse governo, porque um dos pactos foi que ele acabaria com mais médicos, né, e ele fez isso logo nos primeiros dias. Então, era isso. E aí eu até pergunto, né, eu ontem estava discutindo exatamente isso com alguns colegas, né, assim, mas o que ele fez pelos médicos? O que foi? Então, assim, não interessa muito o que ele fez, interessa ter acabado com aquele programa. Então, assim, a gente... Difícil compreender, né? Mas eu acredito que hoje, se a gente olhar, né, o exercício das outras profissões em vários lugares do mundo, não é assim. Claro que cada um tem o que faz parte do seu exercício. A gente não faz coisas iguais, nós não somos iguais, cada um na sua área, mas todos importantes, né? Não adianta você ter uma unidade de saúde, um hospital, só com esse profissional. Não funciona. Então, você precisa de ter uma equipe interdisciplinar. E é isso que hoje, né, nós defendemos, né, que tem que ser o cuidar da saúde, ele precisa ser interdisciplinar. Então, é isso. Não sei se eu respondi exatamente o que você queria. Foi ótimo, Etel. Só tem uma pergunta para terminar esse programa. Só tem uma pergunta para terminar essa entrevista, que está baseado num tweet da Luísa Caires, que é uma jornalista de ciências, que ela está muito preocupada, ela até marcou você no tweet, sobre o ritmo da vacinação, que está muito abaixo da capacidade brasileira, na teoria, pelo menos, da capacidade do SUS, menos de 10%. E o que está acontecendo? Por que tem tão pouca dose? Qual é a dificuldade de dar dose para tão pouca gente? Caio, eu computo isso nesse desmonte do Ministério da Saúde. Você tem hoje vários cargos ocupados por militares que não têm treinamento nisso. As pessoas, elas não sabem, né? A gente, inclusive, ouviu, né, do próprio ministro da Saúde que ele não sabia nem que existia o SUS, não sabia nem o que era. Então, você vê assim, são essas pessoas que não têm capacidade que estão no comando. Nós temos pessoas muito capacitadas no Programa Nacional de Imunização, só que essas pessoas não estão à frente, não têm voz. Então, assim, o que está acontecendo agora nesse plano, desde aquele envio, né, para o STF, e tudo que aconteceu depois, é uma desmoralização para o nosso PNI. A gente está vendo agora uma descoordenação total. Cada estado está vacinando de um jeito, não tem uma coordenação centralizada, não tem... Eu nunca vi, e eu já vivenciei, já participei de várias campanhas de vacinação, grandes campanhas de vacinação. Eu nunca vi uma campanha que não fosse precedida, né, que não tivesse, antes da vacina chegar, que as pessoas não compreendessem o que ia acontecer, que não tivesse uma informação. Né? Então, assim, não temos informação, a gente não sabe
não sabe o que vai acontecer, não sabe quem vai ser vacinado, não sabe onde que é para ir, o que tem que fazer, que documento você tem que levar. Então, assim, não tem uma campanha de vacinação do Ministério da Saúde. Não tem nada. Então, assim, eu não sei dizer, assim, eu nunca vi, assim, o que está acontecendo é muito estranho, é totalmente fora do padrão de qualquer campanha e tá isso, cada lugar fazendo de um jeito, né? A gente viu hoje que teve um lugar que mandaram a pessoa jogar as doses fora, né? Ficaram, sei lá, sem refrigeração, o outro abriu, não sabia que dava para 10 doses, aquilo você pode abrir. Então, assim, é uma falta de desinformação para as pessoas que vão, inclusive, ser os vacinadores, a equipe de enfermagem, que geralmente é a equipe de enfermagem, são técnicos de enfermagem e enfermeiros que estão ali fazendo a vacinação. Então, assim, é isso, nós estamos sem um comando. Cada um está fazendo de um jeito. Eu posso dizer assim, o Espírito Santo está vacinando de um jeito, o Rio está vacinando de outro jeito, São Paulo está vacinando de outro jeito. A gente nunca teve isso. A campanha sempre seguiu um núcleo central que você sabia o que ia acontecer. Essas doses vão para esse grupo aqui, essas vão para... Agora, cada um está fazendo uma coisa. Então, assim, lamentável a desmoralização que esse governo conseguiu fazer com o nosso Programa Nacional de Imunização. Nos tempos do tenebroso PT que faliu o país, o Brasil vacinou 80 milhões de pessoas em 6 meses de H1N1. 3 meses. 3 meses. 3 meses. Uma diferença, pequena diferença. Dá uma média aí de quase 30 milhões de pessoas por mês, né? Exato. Pouca coisa. A mínima diferença que está acontecendo agora, de fato, agora é que tá bom. De qualquer maneira, Ethel, muito obrigado pela sua participação. Foi um episódio interessantíssimo. Se tem algum recado final para as pessoas, como é que as pessoas fazem para te seguir, saber mais do seu trabalho e tudo aquela coisa bonita? Então, pode me seguir pelas redes sociais, Ethel Maciel, ETHEL Maciel, @Ethel Maciel. Eu queria deixar um recado, deixar assim essa minha mensagem final, porque com esse ritmo de vacinação, mesmo que a gente consiga um ritmo melhor, assim, no momento que nós estivermos produzindo as vacinas, né, pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz, nós ainda vamos seguir, né, eu acredito que com esse ritmo, 2021 vai ser muito parecido com 2020. A gente ainda vai precisar tomar todos aqueles cuidados, usar máscara, fazer o distanciamento físico, aquele abraço vai ter que demorar, esperar um pouco mais, né? E a gente vai precisar fazer aquela lavagem das mãos, usar o álcool em gel que a gente aprendeu aí em 2020, e a gente vai precisar ainda continuar com esses cuidados até que a gente tenha no mínimo 70% da nossa população vacinada. Então, é um tempo ainda, né, que com esse ritmo, não sei, mas mesmo que acelere, vamos acompanhar, mas eu queria pedir, né, a todos que ainda continuem tomando esses cuidados. Hoje, eu inclusive vi, Caio, não sei se vocês viram, os Estados Unidos, a partir de hoje, estão recomendando a utilização de 2 máscaras, por conta dessas variantes mais transmissíveis. Então, aqui a gente não vê nenhuma discussão, né? O mundo inteiro está preocupado com as mutações que aconteceram aqui no Brasil, principalmente daquela variante de Manaus, e o nosso governo, ninguém nem fala disso. Então, acho que é importante a gente dizer isso. Quem puder usar 2 máscaras, use 2 máscaras. A máscara é uma barreira física, né, de proteção. Então, acho que é válido a gente dizer isso. E o recado para que quando chegar a sua vez de vacinar, que você compareça à unidade de saúde,
né, para que você receba a sua vacinação. Então, a vacinação, eu tenho dito, Alcides e Caio, que a vacinação é um ato cívico, é aquilo que a gente faz pela nossa família, pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo nosso país, que quanto mais pessoas vacinadas, mais nós estamos protegendo as pessoas que estão à nossa volta, né, aquelas que estão mais próximas a nós e a nós mesmos. Então, era isso, e quero aqui deixar um abraço para todos que nos acompanharam nesse episódio. Menina, que loucura é essa? Quer dizer então, Caio Belandi, que o Bolsonaro ele é viciado no leitinho e não consegue ficar sem os seus 15 milhões para enfiar na bunda da imprensa? É isso que eu entendi da notícia dessa semana? Essa parada aí, enfim, foi complicada, né? Acho que a gente Jair tem Bolsonaro que hoje, piadas à parte, para quem não entendeu, estou falando dos escândalos dos superfaturamentos de alguns produtos que foram denunciados aí. E ele respondeu dizendo que comprou leite condensado para enfiar na bunda da imprensa e hoje tirou foto com a lata de leite moça na mão para tentar dar uma de Bolsonaro zoeiro, porque foi isso que sobrou. Porque é muito importante que se diga que, embora a gente possa problematizar um pouco a narrativa, ele sentiu. E quando ele sente, eu tô feliz. Acho que tem duas abordagens aí que a gente precisa fazer, né? A primeira, sempre que a imprensa, né, fala em milhão, né, a palavra milhão, ela choca a opinião pública, choca a sociedade. A gente está falando de um país onde as pessoas ganham quando muito, 2, 3, 4, 5 salários mínimos. Para quem ganha 5 99% das pessoas do Brasil jamais ganharão de salário 1 milhão na vida. Não somará 1 milhão, nunca verão 1 milhão. Então, 1 milhão parece um número, sempre choca, né? Sempre. Você coloca lá, gastou 1 milhão. E quando é o Estado gastando 1 milhão, a gente precisa entender o tamanho do nosso país, né? O tamanho, inclusive, da nossa máquina pública, que, embora os liberais costumam falar que ela é inchada, a gente sabe que não é. Né? Ao passo que falta médico, falta enfermeiro nos hospitais, falta leito em hospital, falta vaga em creche, falta professor, enfim. Né? Então, só aí falta muita coisa, então a gente não tem a máquina pública tão grande assim, mas ainda assim é um país continental que tem muitas funções e muita gente para alimentar, inclusive. Né? Então, os números como foram dados, e aí foi o site Metrópole que deu a primeira informação, os números do jeito que foram dados, eles ficaram muito vagos, né? Não diziam nada. Né? 15 milhões em leite condensado. Cara, e aí? O que a gente tem que extrair disso? Né? Primeiro, né? A quanto foi comprado, quantas latas de fato foram compradas, quantas latas de fato foram distribuídas para os locais que deveriam ser distribuídos. E isso vale para o leite condensado, para o chiclete, para o pão, para o arroz, para a azeitona, para tudo, né? Para passas. Né? A gente está falando de um país, né, que tem só de militares quantos não são. Né? Então esse número, a princípio, ele não me diz nada. Agora, o que essa informação, o que tem de informação daí? E aí a gente precisa que o nosso jornalismo, principalmente o hegemônico, que anda aí tentando se contrapor ao Bolsonaro, fuxicar, né? Ou seja, tudo bem, gastou 15 milhões em leite condensado. Mas esses 15 milhões em leite condensado, quantas latas de leite condensado de fato foram compradas? A qual preço? Quantas de fato foram distribuídas, chegaram ao local de destino? E principalmente, que é o fio de todo o esquema público, quem é o vendedor dessa lata, né? De leite condensado, desses insumos todos que o governo compra. Pois né? E a gente sabe que o jornalismo, em geral, tem pouco recurso, mas não dá para você chamar de jornalismo simplesmente chegar lá e falar gastou tanto numa parada. Poxa, a Daniela Abad, que não é repórter, ela não é paga por nenhuma redação,
em 40 minutos falou com o dono de uma dessas empresas no WhatsApp, conseguiu informações importantes, descobriu qual foi o valor unitário da venda, que é um absurdo, foi quase R$ 135 por láton, algo nessa ordem. Claramente que tinha um superfaturamento bizarro acontecendo. 20 minutos de trabalho, gente. Então, assim, se você quer fazer um negócio de jornalismo, exige cuidado, exige trabalho, não é fio de Twitter. Fio de Twitter faço eu, que sou um leigo, né? Não sou um jornalista profissional. Fio de Twitter faz o Zé da Rua ali, mano. Você que é jornalista, meu amigo, você tem que ser melhor do que isso. Você não tá na vida pra lacrar na internet. Espero. A gente sabe, né, que tudo do Twitter, e aí a gente fala do Twitter porque eu e o Alcísio frequentamos bastante, mas vazou pro WhatsApp também, Instagram, as outras redes sociais. Tudo no Twitter vira um pouco jocoso mesmo. É natural, tá no escopo da rede social, né? É natural. Vira meme, vira brincadeira. E aí tem transformar em meme é uma coisa. Transformar em manchete jornalística é outra. E eu acho que essa distinção é importante. E assim, lembrar do duelo narrativo, né? Então, quando você fala para a população que está sendo gasto tantos milhões em chiclete, azeitona e uva passas, é importante que a população saiba, né? É óbvio, tá lá no portal da transparência, a população tem que saber, mas tem que dar o material completo, né? E aí é legal a gente ver um aspecto que é interessante, que é que assim essa informação vai ser decupada, né? Essa informação vai ser analisada, filtrada, as pessoas jornalistas vão chegar lá. Eu tenho certeza absoluta que vai ter um fiozinho ser puxado que fulano de tal não é o dono de fato do local, que o local não funciona nada, que o CNPJ é falso. Enfim, CNPJ falta é mais difícil, mas enfim, que é frio, enfim. Então a informação tem que ser essa. E que eu acho que tem coisa, né? O Bolsonaro sentiu aí, né? A reação dele é sempre essa aí, quando ele fareja que pode dar ruim para ele, né? Com o Marielle, com o cheque de Michele, né? Ele sempre manda tomar no cu, né? Fica na defensiva. Então, mas eu acho que é isso. Há uma informação ali, tem que ser, de fato, tem que ser analisada. Acho que pode ter tranquilamente envolvimento enfim, um monte de envolvimento ali nos contratos irregulares. Eu acho que é muito possível. Então tem que ir a fundo mesmo, tem que falar, tem que fuxicar. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala os números, né? E outro dia, eu no Twitter mesmo, eu falei, né, que a gente viu um número lá que o Correio, sei lá quantos milhões o governo federal injetou no Correio para cobrir prejuízo. Só que, sei lá, um número ínfimo. A gente fez uma conta que é um número ínfimo dentro do orçamento do governo federal. Ínfimo, 0,00 alguma coisa. E porque é isso, né? 1 milhão para a gente é muito, mas para um governo federal não é. Né? Então, eu acho que houve isso aí também, e aí eu acho que ficou um negócio O orçamento da União está na ordem de trilhão. Trilhão. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Mas eu acho que tem coisa, tem que fuxicar, porque são esses contratos todos. O governo federal não vou dizer, não vou cometer essa heresia. Mas, assim, nas prefeituras, por exemplo, tem treta pra cacete. A gente acabou de ver aí, saiu uma na Prefeitura do Rio, batedeira de R$3.000, sendo que a batedeira custa R$2.000, sendo que nem precisa ter batedeira de R$2.000, vamos combinar. Mas uma KitchenAid, né, Caio? Porra. Pois é. Mas enfim, e aí também lembrar outra coisa, né, que eu acho que é importante também, que houve um certo zelo por parte de alguns jornais hegemônicos de maior prestígio, digamos assim, que a própria Globo.com, por exemplo, não colocou nada. Ela não deu nada, né? Por que ela não deu nada? Acredita aí que o Fantástico, né, o Jornal Nacional, já tem gente mobilizada para tentar achar o que de fato interessa nessa história, que são irregularidades em contratos, né? Não a gastança. A gente precisa perder isso de que se gasta muito, a gastança do governo federal com a máquina pública, porque isso é um argumento liberal, falacioso, mentiroso, antidemocrático, antipopular, etc. Então, acho que a gente tem que ter cuidado, mas sentiu, né? Ele sentiu e acho que deixa ele se explicar, né? Vamos ver o que ele vai explicar.
vamos deixar o Eduardo Bolsonaro aí se explicou, falou alguma coisa, mas também entrou em contradição, e ele xingou, ou seja, eu espero que role aí uma matéria bem bacana, bem apurada, para saber quem são essas pessoas que vendem para o governo federal, enfim, porque eu acho que pode ter coisa aí, e é importante a gente ter um fio para puxar sim, porque é óbvio que tem corrupção no governo e a gente não pode achar que não tem corrupção no governo só porque ele fala, né? Que é o que ele fala. Então, pois é, e só para nesse sentido ainda, sempre que ele reage dessa forma, ele consegue ganhar muitas manchetes negativas contra ele que afetam as pessoas. Por exemplo, tinha uma matéria da Isto É mandando ele pra puta que pariu. Eu nunca vi um presidente brasileiro que nos mandar pra puta que pariu. Nem a Dilma foi mandar pra puta que pariu pra um jornalista, num jornal desse. Então, numa revista dessa. Então, assim, não é besteira e isso tem a sua importância. Pois é, uma outra coisa que está desdobrada e esquisita é essa história da eleição da Câmara. Eu até fiz um lado B Notícias sobre isso na terça-feira e o cenário já mudou radicalmente. Parece que o próprio DEM do Rodrigo Maia quer fechar causa com o Lira, juntamente, se não me engano, do PP, o que faria toda a articulação do Maia ir pelo ralo. O Maia, que de certa forma age às vezes como primeiro-ministro do Brasil, está mostrando assim que poder mesmo ele não tem, né? E assim, né? Esse jogo de interesse aí, eu acho que o Maia se cacifa para muita coisa eleitoralmente. É bom de boca, né? Bafo de boca não esquenta marmita, né? Já acho que era assim a expressão, né? Bafo de boca. Quem ganha dinheiro com a boca, quem ganha vida com a boca é cantor, né? Também gargantinha. Canta, né? Bom de Twitter pra caralho. Faz umas notas de repúdio, menino, rapaz, faz umas assinatura cursiva, assim, sabe? Sentou em cima dos impeachments, né? Em momento nenhum. Inclusive, eu acho que assim, a gente pode depois até abrir um outro debate, um outro dia, quando todo mundo estiver aqui, que pelo ritmo das férias dessa gente é nunca, sobre o impeachment e tudo mais. Eu acho que é um erro político, um erro tático ficar falando de impeachment agora, porque o Mourão não ia fazer diferença nenhuma, mas o Rodrigo Maia, ele teve ali, lá para maio, junho do ano passado, talvez, uma tempestade perfeita para ir atrás desse impeachment, né? E aí realmente se cacifar como um líder brasileiro. Eu acho que a bunda molice do filho do César Maia pegou, né? Ele perdeu esse timing, ele não tem mais o controle da narrativa, ele tá de saída e o próprio Congresso está mostrando para ele que ele não é tão especial assim quanto ele achou que era, né? E aí, bom, vamos ver. Ele tá indo pro ostracismo, né? Pois é, vamos ver como é que ele vai se comportar agora como um mero deputado, né? Vamos ver, acho que vai continuar falando bastante. E aí é bom lembrar que eles não tentaram nem tirar o Bolsonaro, nem pela direita, que foi a questão das privatizações que não andaram, né? Por vários motivos, por incompetência, algumas porque os sindicatos, as associações, os servidores públicos se mobilizaram bastante. Então, nem pelo lado da direita ele quis. E assim, aí eu queria lembrar aqui, eu vi a matéria aqui agora, que o Valdo Cruz, do G1, publicou, e aí eu lembrei, né, que Tereza Cristina e Onyx Lorenzoni são dois ministros do Bolsonaro. O Onyx anda sumidinho, inclusive, né? O Onyx entrou num ostracismo que... Enfim, são dois ministros do Bolsonaro. Esse é esperto, né? O governo está desmoronando, ele está quietinho. Ele mudou de ministério também, né? Eu acho que deram uma sossegada nele. No começo ele achava que ia conseguir estar ali junto com o Bolsonaro. Enfim, a Tereza Cristina da Agricultura e o Onyx Lorenzoni da Ministério da Cidadania, eles são do DEM, velho. E aí o DEM, do Rodrigo Maia e do Eduardo Paes, né? O amigão da galera Eduardo Paes, o esquerdista, o revolucionário, o realpolitik, a política que é possível. Nossa, tem tantos lugares comuns com o Eduardo Paes. O esquerdista do Caxambi e tal. Enfim,
pelo menos bom gosto para bar ele tem, de fato. E aí o DEM, né, lembrar que o DEM é do grupo de situação, né? É do grupo, faz parte do governo, né? Claro que todo partido tem ali um racho ou outro, né? E aí talvez o Rodrigo Maia não esteja totalmente alinhado, ok, tudo bem, mas é do DEM ainda. Ele é do DEM, ele ainda é do DEM, que é o ex-PFL, que é o ex-PDS, que é o ex-Arena, né? O partido da ditadura ainda né? Então, e é ele que está articulando o Baleia Rossi para sucedê-lo, e ao mesmo tempo que noticie-se que pelo menos 9 deputados do DEM vão votar no Arthur Lira. Por quê? Por que vão votar no Arthur Lira? Porque é o partido que compõe a base do governo. Sempre foi. Né? Então o Rodrigo Maia está errado de estar no DEM, que não está, a gente sabe que não está bem alinhado com os ideais da sigla, ou está fazendo jogo de cena. E ele fez jogo de cena. Ou ele tentou dar uma de líder político e não tinha a articulação, o cacife para bancar, enfim. Especialmente porque é importante dizer que Jair Bolsonaro está comprando votos descaradamente e isso está pesando a balança em favor do Lira. Existe um movimento de liberação de emendas em valores faraônicos, papo de bilhões de reais sendo liberados para essas emendas parlamentares aí, para comprar voto. Isso é compra de voto. Foi compra de voto quando o FHC deu $200 mil na mão de cada deputado para aprovar a emenda à reeleição. E o que o Jair Bolsonaro está fazendo também é compra de voto. Inclusive, um ato desse parecido foi o que gerou o escândalo do mensalão na época do governo Lula. Não era muito diferente disso. E hoje ninguém chama isso de corrupção, de compra de voto, de imoral. Não é só ele fazendo política. A régua moral mudou, né? É impressionante mesmo, de fato. Tamanho é um absurdo, né? Mudou porque piorou tanta coisa que isso aí virou normal. Porque a régua moral é relativa de quem tá no poder, porra. É isso, né? Enfim. A régua é essa. E assim, e aí muito se especula, né, sobre impeachment, já se fala abertamente em impeachment na mídia hegemônica, e aí, enfim, a favor ou não, vocês colocou um ponto que eu acho que vale debate, eu acho que é possível que role o impeachment, sim, do Bolsonaro, não acho que seja carta dada, né, mas eu acho que é possível, sim, porque há jogo de interesse ali, primeiro de cargos, né, o presidente da Câmara, ele vai ter votos de muitos deputados, né, isso significa que ele vai ter na mão muitos deputados, a princípio, né, a priori, ali, né, no cálculo bruto, né? Então, isso aí é para você trocar cargos de segundo, terceiro escalão, às vezes de primeiro escalão, porque o progressista do partido do Arthur Lira, se caso ganhe, certamente vai querer ampliar a base do governo lá no ministerial, enfim. Dentro desse jogo eleitoral, eu acho que é um mero palpite, não acho com certeza, né, mas acho que o Baleia Rossi ele pode se cacifar da mesma maneira que o Eduardo Cunha achava que ia se cacifar, que foi preso logo depois, mas o Baleia Rossi pode se cacifar de sair de um deputado de São Paulo, que tem alguma projeção, já está há muito tempo no Congresso, mas não é. Mas, Caio, ele vai perder, Caio. Não, calma, vamos lá. Primeiro, pensando que ele se eleja, né? Mas ele não vai se eleger, vai perder. Se for o Baleia Rossi eleito, as traições tem dos dois lados, tá, Alcísio? Tem dos dois lados traição. Enfim, mas se ele for eleito, se for o Baleia Rossi, eu acho que a panela do impeachment vai para fogo alto. Por que eu acho isso? Porque eu acho que o Baleia Rossi pode se cacifar, inclusive, eleitoralmente. Além da questão dos cargos, da barganha dos cargos, como o Cunha fazia lá com Furnas e tudo mais, das pautas bombas, ele pode fazer também eleitoralmente, pensando em 2022, numa chapa, numa triangulação, que a mídia hegemônica já falou aí, que colocaria, por exemplo, DEM e PSDB juntos na chapa, e aí viria Dória e Maia na chapa presidencial, e aí quem sucederia o Dória no governo seria alguém do MDB, que seria, então, poderia ser, né? Isso é tudo balão de ensaio muito viajado, né?
Mas eu acho que não, eu acho que assim... É aquele xadrez 3D que na vida real nunca funciona, né? Como diria o Confúcio, né, cara? Nenhum plano resiste ao contato com o inimigo, né? Isso aí é pra jogar sem oposição, né? Combinar com os russos. Claro, tem que combinar com os russos. Mas assim, a questão toda, né? Inclusive, fazer alguém em São Paulo votar no MDB vai ser difícil. PSDB sair, né? Perder essa boquinha tão fácil, automática. Mas é uma possibilidade. Aí o Baleia Rossi sai de um mero deputado do MDB que está ali há 500 anos para o cara que tirou o Bolsonaro. Né? Ele está nesse campo aí anti-bolsonarista, é muito amplo. Né? Vai desde os direitosos que vão votar no Bolsonaro na primeira oportunidade contra o PT, mas que hoje são contra o Bolsonaro, até gente da esquerda que já está se preparando aí para votar no Dória ou no Calil. Tem gente de esquerda que tá com uma ansiedade de votar no Dória que eu não consigo entender. Tem 2 anos pra porra da eleição, tem 1000 coisas para acontecer, tem muito trabalho de base para ser feito, muita construção política para ser feita, e a pessoa já tá, vou votar no Dória, que saco, mas no fundo tá feliz de votar 45, tava com saudade, porque é tudo texto cano que tá se dizendo de esquerda. Esquerda tá muito mole, gente, que coisa horrorosa. Há um debate, né? Esquecendo, por exemplo, que quem tem 30 milhões de votos é o PT, enfim. O próprio Ciro teve mais votos do que o PSDB, mas esse o PSDB ficou em 5º na eleição, gente. Pois é, esse é um outro papo. Mas eu acho que a história da Câmara é essa. A eleição vai ser agora, né? Semana que vem. Vamos ver como é que faz. De fato, se o Arthur Lira... há quem diga, inclusive, que o próprio Arthur Lira não é garantia de nada do governo, né? O PP é o PP, irmão. Também se balançarem lá o dinheirinho lá, garantirem lá certas comodidades, o PP trai o governo, né? Mas eu acho que é mais difícil. Então vamos ficar de olho aí nisso, porque interessa, né? O Rodrigo Maia acabou sendo um presidente de Câmara que talvez só o Cunha tenha tido tanta notoriedade. Acho que nunca antes um presidente de Câmara quis fazer esse papel aí de primeiro-ministro e tal, embora tenha feito de alguma forma, barrando algumas pautas e tal, mas acabou perdendo a queda de braço, né? E se o Arthur... Eu acho que ele tentou jogar esse personagem, ele não conseguiu jogar esse personagem, porque esse personagem envolvia fazer coisas que no fundo ele não queria fazer, que era como é que ele ia enquadrar o presidente enquanto ele abafava pedido de impeachment. É uma incongruência insuperável, né? Ele não tinha como superar essa contradição no premier dele, né? Na conduta dele. Então, assim, eu acho que o Rodrigo Maia tá valendo muita coluna de jornal O Globo, de Folha, elogiando ele, e achou que estava por cima da carne seca. O que é comum na política. Essa gente também superestima muito o seu alcance quando está sendo elogiado na imprensa. Acha que é o ungido, acha que é o escolhido. É muito comum. E tem o lance, né, do político nunca ter o amigo, né? O político só tem o bajulador, né? Então nunca tem alguém para falar, não, isso aqui não, né? Nunca tem alguém para dizer não, né? Pô, é tipo tuiteiro, né, cara? Nunca tem alguém para dizer, amigo, não tuita essa coisa, não. Não tem, né? Tem gente no Twitter, no Instagram e tudo mais, você vê que claramente não tem amigo, é que nem político. Político, jogador de futebol e tuiteiro não tem amigo. Essa é a lição que a gente aprendeu nessa semana na vida. A gente conseguiu até falar um pouco, a gente falou quebrado, não é por falta de preparo nem falta de vontade, é porque as coisas estão acontecendo enquanto a gente está falando, e para não errar, vamos errar, não vamos pecar pelo excesso. Então esse foi o Lado B do Rio número 179, estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, onde a gente está devendo, mas o tempo é curto, são 9 podcasts por mês que a gente está fazendo atualmente, realmente não está sobrando muito tempo para dar uma atenção no YouTube. Mas pode pintar uma live ou outra aí, dependendo do que acontecer. Por exemplo, se o Mourão responder à provocação de Jair Bolsonaro hoje, que falou que se ele quiser dar opinião no governo dele, ele que se candidate, e o Mourão for lá e encher ele de porrada, a gente faz uma live hoje mais tarde, eu prometo. Rindo muito. Dito isso, o Caio já fez a propaganda da gente, do nosso padrinho lá no começo, então nem vou fazer propaganda agora. Se você tiver gostado do nosso trabalho, quiser nos apoiar, nos ajude, porque... Bom,
viver disso, tentar fazer cada vez mais e melhor é difícil e o seu dinheiro ajuda muito a gente a comprar equipamento, a pagar colunista, fazer um monte de coisa. Caio, é você mesmo que tem para dar tchau hoje, porque o pessoal não vem mesmo. Vou aproveitar aqui o tempo, né, dos outros dois e vou falar que tem bastante coisa para falar. Lembrar, né, sobre a entrevista que a Etel nos forneceu, lembrar aqui, né, que o governo federal ele diminuiu a gravidade do vírus lá no comecinho da pandemia, né, gripezinha, 800 mortes e tal. Ele incentivou a aglomeração, né, em momento nenhum falou-se em lockdown, o governo federal, enfim, fez o que quis quanto a isolamento, né. O próprio Jair Bolsonaro aglomerou várias vezes, né, incentivou a aglomeração, saiu às ruas, às praias e tal. Receitou medicamentos sem eficácia, né? É bom lembrar, né, o período da cloroquina. Não, o período da cloroquina que ainda está vigente e que ele volta e meia se chama de Doutor Bolsonaro por aí. E diz que não errou nada na pandemia, que ele sabe de tudo. É um tremendo de um filho da puta. Pois desdenhou do isolamento, né, como eu falei, ele, em momento nenhum quis fazer isolamento. Ao mínimo de isolamento que foi feito, distanciamento, agradeço aos governadores e alguns prefeitos, né, que tiveram ali a coragem de fazer alguma coisa também, embora também não tenha feito de nada. Desdenhou do uso da máscara, né, momento nenhum quis usar máscara. Quando foi colocar a máscara, fez lá a gracinha dele de não sabia colocar máscara, cagou para quem estivesse sem máscara, enfim. Barganhou os valores para o auxílio emergencial. Bom lembrar que queria R$200, né? Conseguiram ali melhorar um pouquinho para 600, mas o governo federal barganhou esses valores até o fim. E debochou das vacinas, né? A vacina do Dória, a vacina da China, não tem eficácia, tem que ver com a Anvisa, não. Para a gente lembrar disso tudo, ao ver esse canalha genocida chamado Jair Messias Bolsonaro posar de salvador da pandemia, né? Porque já está acontecendo, né? Já posou aí com Xi Jinping numa foto antiga, dizendo que foi lá falar com a China para trazer os insumos. O governo federal hoje já mudou a rotação e já fala em vacinação, tem que vacinar. Então, é assim que eles controlam a narrativa, né? E aí agora os recadinhos finais, né? Dizer que eu estive no Lado B Notícias desta semana, onde eu resumi o dantesco episódio lá das máscaras no pente do Exército, né? Para quem não sabe, foi um furo meu, né? Para quem não sabe, ouve o programa. Para de adiantar o que você vai falar lá. Não, já falei já, né, na verdade. Mas quem não ouviu, vai ouvir lá agora. Abaixa outro programa e ouve. O Caio não vai falar nada para vocês, não. Tá, não vou falar não. Mas então, só para dizer que foi um furo que eu dei lá na semana passada no Twitter e que acabou pautando a mídia hegemônica. Eu contei os detalhes lá, resumi lá os detalhes. E foi um prazer participar como convidado do Lado B Notícias, que para mim é um produto nosso que tem sido um sucesso, né? A galera gosta, tem dado bastante audiência, e eu acho que tem feito um papel muito legal. O Alcísio está tocando um produto bem bacana. Dizer também que eu estive no Avesso da Notícia, um podcast, mais um dos podcasts aí livremente inspirados no Lado B, comandado lá pelos amigos Bruno e Felipe. Contei a história do Lado B lá, como é que começou, contei um pouco da história do episódio 165 com o Orlando Calheiros, né, o Militância nas Redes, que é a nossa bíblia, nosso livro. A gente debateu lá também, enfim, conjuntura, contexto de sociedade, foi bem legal o podcast. Procurem nos agregadores de vocês aí. Um abraço para os dois que são ouvintes. Mandar um abraço também para o Vitinho Machado, né, meu parceiro. Fomos colegas de redação durante um tempo. Está produzindo um podcast bem legal chamado No Olho do Furacão. Foi via Vitinho e via Olho no Furacão que eu cheguei a Etel, né? A gente conseguiu o contato da Etel, que participou desse programa também. Lá ela também falou bastante coisa. Então, um abraço para todos do podcast. Acompanhem mais esse produto aí que está tentando combater o pensamento único na mídia hegemônica. E, por último, um abraço para o pessoal do podcast Baixada em Exílio. Pegada bem bacana aí de cobertura, de histórias da Baixada Fluminense. Ouvi o programa dessa semana sobre violência, ficou bem legal. E é isso, né? A gente procura dar o espaço para a comunicação independente, contra-hegemônica. Porque, para mim, podcast é isso. Não é no assunto do G1, sei lá o que, da Folha, sei lá o que. Isso aqui é a mídia
de comunicação, de guerrilha, independente e anticapitalista de preferência. Seguimos e até semana que vem. Até semana que vem, com mais uma do Rio.